Bom dia! Hoje não avisei ninguém que eu vinha aqui, só aumentou a luz aqui. Você sabe aqueles momentos em que você daria tudo para ter uma ideia? Daria tudo para ter aquele momento ahá. Hoje nós vamos falar sobre o momento ahá de criatividade, que é uma força de caráter, que vocês, não sei se vocês estão acompanhando aí, que eu estou postando sobre as forças de caráter, e ela ajuda na nossa satisfação com a vida, na nossa felicidade. Eu vou até mandar essa live aqui que eu tô fazendo surpresa para um grupo, que é o grupo Vem Comigo. Se você não faz parte ainda, entra ali no link da bio e vem comigo para saber as coisas que eu tô fazendo. Então, quando eu faço essas lives surpresas assim, eu só aviso esse grupo, tá? Então, se você estiver lá, você já vai ficar sabendo. Então, vamos lá, vou avisá-los. Oi, tudo bem? Eu não tô... Deixa eu ver. Pronto. Quem que tá aí? De Ângela Mello. Ângela, eu acho que o teu nome é Ângela, né? Porque o que vem antes eu não consigo, que eu ainda tô com a minha mancha no celular, que não tem conserto, vou ter que trocar o celular. Então hoje, a ideia é falar sobre esses momentos ahá de criatividade, sobre essa coisa que surge assim e que de repente, mesmo quando a gente não tá pensando em alguma coisa, surge alguma ideia. E por que eu tô falando sobre criatividade? Primeiro que eu tô fazendo as postagens, bom dia, sobre as forças de caráter aí, se vocês quiserem ver as minhas postagens, elas estão no feed. Segundo que a criatividade é um componente para a felicidade, né, que a gente trabalha bastante aqui. E terceiro, porque a criatividade é minha força de caráter. E eu resolvi falar um pouco sobre ela, sobre como que acontece comigo. Então tem algumas coisas assim que a gente precisa fazer para ter um momento criativo, né? Criatividade todo mundo tem, só que tem pessoas que não se acham criativas, tem pessoas que travam em alguns momentos que precisam, né? Mesmo as criativas travam, eu vivo travando, e tem algumas coisas que eu faço e que de repente surge esse momento ahá, e eu queria dividir com vocês porque eu acho que é bem legal. Uma das coisas que acho que é bem importante, que se você não estiver conectado com o assunto que você está resolvendo, com aquele problema que você está resolvendo, se não fizer sentido para você, você não vai conseguir resolver. Dificilmente o teu cérebro vai investir energia em uma coisa que você não está afim de fazer. Então, muitas vezes, a criatividade é bloqueada porque você não está conectado com aquilo, não faz sentido. Então, precisa haver um sentido. Se eu preciso resolver um problema, e é um problema chato de resolver, assim, e a criatividade, ela ajuda na solução de problemas, eu vou pensar que sentido que tem aquilo para mim, né? Se eu resolver, quais os benefícios que eu vou ter, como que isso está conectado com o que eu quero ser, com o que eu quero ter. Então, essa é a primeira coisa. Precisa ter sentido, se não tiver sentido, esquece. A outra coisa, que eu acho que é bem importante a gente falar, além de fazer sentido a criatividade, a situação que você está passando, você precisa tirar um pouco, deixar um pouco de lado os teus sabotadores mentais. Porque às vezes não é falta de criatividade, é medo. Às vezes a ideia vem na cabeça e você, por medo, ou por, tô com o pé atrás, as pessoas não vão gostar, medo do julgamento, medo que não dê certo, você guarda a ideia. Você simplesmente não coloca ela no mundo e você acha inviável, então o teu cérebro vai te boicotando para que você não coloque aquilo nem para fora, né? Então eu não vou colocar porque isso não é legal, não tem nada a ver comigo, é uma ideia muito louca, porque às vezes é isso, né? A gente tem umas ideias meio loucas. E aí, medo, preconceitos, exatamente. E aí a gente deixa a nossa criatividade de lado. E as melhores ideias são as ideias em que a gente enfrenta alguma coisa, né? Pra
para colocar, que a gente duvida delas, que a gente acha, não, isso aí não vai dar certo. A terceira coisa que eu faço, então eu lido com esses sabotadores. Se eu não estou preparada para colocar essa ideia no mundo, o que eu faço? Eu escrevo. Um dia ela vai ao mundo, então deixa eu escrever aqui, deixa ela quietinha e um dia ela vem ao mundo, né? A outra coisa que eu faço, que eu acho que é bem importante, é compartilhar a minha ideia com alguém, conversar sobre ela com alguém, sempre estar em contato com grupos variados, né? Que de um grupo pode vir uma ideia, a ideia, eu falo aqui que a ideia nunca está pronta, a gente precisa dividi-la para que ela ganhe corpo, ganhe forma. Então, uma ideia nunca tá, né? Você nunca tem uma ideia completa. Então, eu procuro dividir, compartilhar. A construção colaborativa ela é importante, agora sem julgamento. Então, se você for fazer, se você tiver uma sociedade, ou se estiver num grupo em que precise ter uma ideia para alguma determinada coisa, a primeira coisa é, todo mundo que colocar a ideia aqui, ninguém julga. E aí tem uma coisa interessante que dá para fazer também, que eu já fiz várias vezes esse exercício. Quando eu disser alguma coisa, mesmo que ela pareça muito maluca, alguém do grupo vai olhar para aquilo e vai dizer, isso é legal de fazer em empresa. E vai dizer assim, interessante essa tua ideia. E nós poderíamos acrescentar a essa ideia tal coisa. Em momento algum a pessoa vai dizer, não, isso não dá para ser feito, isso não vale. Por quê? Porque de uma ideia maluca pode aparecer uma ideia viável. E aí você vai pensando em cima do impossível que o possível surge. E aí vamos falar do momento ahá, né? Que eu acho que é interessante aqui. Julgamento é o que trava muitas vezes as pessoas. Pois é, Ângela. Então, normalmente é isso, né? A gente tem uma ideia e vem alguém falar, eu acho que se eu fosse você eu não faria isso. Não, isso não dá para ser feito agora. E daí brocha, né? A gente fica olhando para aquilo e fala, putz, nem vou mais trabalhar nisso, porque então você perde toda a motivação de trabalhar naquilo, né? Por isso que nas empresas a gente tem muitas vezes as pessoas ficam muito engessadas e acabam não sendo criativas, embora sejam cobradas de ser criativas, só que aí elas têm uma ideia, levam adiante. O que acontece? As pessoas, os líderes ou, né, qualquer pessoa já dá um jeito de sabotar essa ideia, não tá certo e tal, e aí você não tem motivação para continuar, você acha que ela é ruim, você não se esforça. E aí eu queria falar para vocês do momento ahá. A gente tem no nosso cérebro uma atividade chamada atividade gama, que é onde funciona a criatividade. Quando a gente, antigamente, achavam que a gente só tinha a criatividade de um lado do cérebro. Então precisava desenvolver esse lado, que era o lado mais racional, para conseguir ser criativo. Hoje já viram que não, que a nossa criatividade ela acontece no cérebro direito, no hemisfério direito, no hemisfério esquerdo, em cima, embaixo, em tudo. Ela é uma junção de coisas, de pensamento, de emoções, um monte de coisa junto. Então a gente precisa ter um momento propício para a criatividade. O momento propício, vocês vão entender que não é eu vou me preparar para ser criativo agora, não, é um momento que antecede esse estado gama, né, essa atividade gama do cérebro, que é uma atividade em que o cérebro está descansado. E aí, quando que é o momento ahá? Se você precisa ter uma ideia, então como que eu faço na minha vida, né, que eu acho que tem a ver com essa coisa da atividade gama. Quando você quer ter uma ideia, quando você precisa solucionar um problema, quando você precisa ficar debruçado no problema, oi Denise, tudo bem? O que você faz? Você se debruça sobre o problema, né? Você vai olhar aquilo, você vai tentar compreender, você vai estudar sobre aquilo, vai conversar com pessoas, vai fazer uma série de coisas. Só que, quanto mais você pensar nele, menos criativo você será. Só que você tem que pensar sobre ele. Então, como que é isso? Deixa eu explicar. Você vai pensar sobre o problema, você vai se debruçar, você vai estudar, você vai pensar em formas de fazer. E aí,
depois de você se aprofundar no problema, você vai relaxar. É aí que a atividade gama acontece. Saia do problema. Fique nele até o tempo que for necessário, não deixe o teu cérebro ficar exausto. Fique no problema o tempo que for necessário. E aí, quando você sentir que você já estudou bastante, já pensou bastante sobre aquilo, vá fazer outra coisa. É nesse momento que a atividade gama do cérebro é ativada. É nesse momento que virão as ideias, os insights, ou o teu cérebro vai organizar todo aquele trajeto que você fez, tudo que você pensou sobre aquilo, inclusive a bagagem de vida e de experiências que você tem. Ele vai conectar as coisas no momento de descanso do cérebro. Fazer outra coisa, relaxar o cérebro. Então, de preferência, uma atividade que não seja cerebral, que não seja de pensar muito. Então, você pode caminhar, você pode fazer exercício, você pode cozinhar, você pode meditar, você pode brincar com os teus filhos. Eu caminho, eu às vezes saio de carro, eu às vezes passeio com o cachorro, eu às vezes vou fazer alguma coisa com os meus filhos e às vezes eu faço quebra-cabeça. E aí funciona super, né? Vem a solução do problema. Pode não vir naquele momento que você está fazendo aquilo, mas o teu cérebro vai organizar esses pensamentos em alguma coisa que possa vir a ser viável. Então, o ahá, ele vem nesses momentos de descanso do cérebro. Então, quando a gente acha que não é criativo, a gente é, só que a gente não permite. Muitas vezes nós ficamos horas e horas debruçadas sobre um problema, preocupadas com aquilo, não conseguimos, ficamos exaustas e desistimos de solucionar. Então, a gente precisa ter a consciência de que essa ideia vem através de insight, de intuição ou através de uma ideia mais concreta em algum momento, mas teu cérebro precisa relaxar. A outra coisa que é bem interessante, Ana, a gente fazer para a criatividade surgir é uma prática de atenção plena, prática de mindfulness. Então, como que eu vou... O mindfulness, ele é atenção plena no momento presente, né? Não sei se alguém pratica aí. E aí, a gente precisa... O momento mindfulness em que você está concentrado no aqui e o agora, sem julgamento, só observando os pensamentos, né? Faz com que você crie lacunas no pensamento. E é nessas lacunas que vem os insights. Por isso que é normal, às vezes, depois de uma prática de mindfulness ou de meditação, a gente ter um monte de insights. É legal ter um caderninho do lado, assim, onde eu possa anotar as ideias que vierem, os pensamentos que vierem, que muitas vezes não estão conectados entre si e não fazem sentido. Mas anote, porque uma hora vai fazer sentido, uma hora ele vai se construir. E a gente tem essa ideia... Oi, Severina, há quanto tempo? A gente tem essa ideia de que a ideia tem que vir pronta, tem que vir a solução, e muitas vezes não vem. Eu tenho uma experiência em agência de propaganda, porque eu sou publicitária antes de ser psicóloga, e era incrível. Às vezes a gente ficava se debruçando ali em cima de uma ideia, ela não vinha, e aí nós íamos para casa e tomar um banho de chuveiro e de repente vinha aquela solução e no dia seguinte a gente conseguia construir a ideia, né, dar uma forma melhor. E isso é uma prática das agências, é deixar a pessoa mais livre para as ideias fluírem. A outra coisa, nem sempre a primeira ideia que vem é uma ideia ahá, é um momento ahá. Às vezes é uma ideia, uma simples ideia, e você pode colocar em prática e a ideia não funcionar do jeito que você queria. E aí você aborta a missão. Não quero mais saber disso, não quero mais mexer com isso, foi exaustivo, não deu certo, né? Então, assim,
as grandes empresas que permitem fracassar são as empresas mais inovadoras. As startups que estão aí, que a gente vê que eles colocam no mundo um produto que não está completo para testar o mercado e para ir ajustando. Então a gente tem que ter essa ideia de que é possível fazer um ajuste, essa flexibilidade de que o erro é importante para você aprender. Opa, peraí, eu fiz isso, não deu certo, então o que eu vou fazer agora, né? O que eu posso fazer com isso que eu já fiz para você não desistir de tudo, né? E todo esse caminho que você fez. Então, uma das coisas que eu faço também é quando não dá certo, eu olhar o que eu posso aprender com aquilo e como que eu posso ajustar. E também, de repente, conversar com alguém, porque eu acho que é interessante a gente trocar, né? Como eu já falei aqui. E daí, assim, tem uma coisa relacionada com a criatividade que eu acho que às vezes atrapalha esse momento ahá, que é o perfeccionismo. As pessoas perfeccionistas, que eu já fui um dia, elas querem que a ideia esteja pronta, que venha assim perfeitinha, bonitinha para colocar no mundo. E muitas vezes não é assim que acontece. E aí o perfeccionista não faz. Para não fazer errado, ele deixa de fazer. Ou ele fica horas e horas debruçado sobre aquilo para aquilo ficar perfeito antes de ir para o mundo, ou ele simplesmente não faz. E aí o que acontece? A gente perde a oportunidade de colocar a nossa ideia no mundo, porque a gente quer deixá-la perfeita para as pessoas verem. E aí a energia que a gente investe naquilo é muito grande e de repente não deu certo. E aí eu me frustro, né? Eu fiz uma coisa super bonita, super legal, achei que minha ideia foi sensacional, só que não deu certo. Não deu o resultado que eu queria, e aí eu me frustro e eu não levo adiante. Então, o perfeccionista, ele tem esse problema. E a gente precisa, então, olhar para situações no sentido de vamos colocar no mundo aquela coisa de feito é melhor que perfeito, e que uma hora a gente vai ajustando, coloca e depois você vai aprendendo, vai ajustando e vai melhorando aquela ideia. Olhar que possa aprender com erros, muito importante. Isso aí, né? E é uma coisa que a gente normalmente não faz. A gente normalmente vai ficar frustrado com os erros, vai achar que a gente é uma incompetente, vai achar que a gente fez menos do que deveria e bababá, que aquilo não tem solução e aborta a missão, né? Que é normalmente o que a gente faz. Então, eu vou perguntar para vocês aí que estão assistindo. Vocês se consideram pessoas criativas? Vocês têm alguma história do momento ahá para contar para mim? Vamos, me falem, meninas que estão aí. E obrigada por terem vindo, né? Eu não avisei dessa live, eu dei uma parada nas lives dos livros para quem estava acompanhando. E aí resolvi falar sobre isso, que é uma coisa que está muito presente na minha vida. As pessoas me perguntam muito como que eu vou criando um curso atrás do outro, né? O que eu faço? Não sei se é errado ou não, eu acho que concepção de certo e errado é de cada um, né? Mas para mim funciona. Eu coloco no mundo a ideia, né? A ideia do curso ou a ideia que eu quero colocar. Depois, se houver um inscrito, eu vou começar a olhar para o curso e formatar esse curso. Nossa, Cíntia, você é louca, mas as pessoas fazem inscrição em cima da hora, como é que você vende uma coisa que você não fez ainda? Eu já fiz. Porque eu já tenho todo o conhecimento, eu já tenho todo o material, eu já tenho todas as apostilas, eu já tenho tudo desenhadinho. Porque eu já dei outros treinamentos. Então, eu já tenho o conhecimento, eu só preciso deixá-lo de uma forma apresentável para um treinamento ou para um curso. Mas ele já existe, né? Eu já tenho esse conhecimento. Então, o que eu fazia antes? Eu ficava horas e horas planejando, fazendo uma coisa bonitinha, fazendo uma coisa legal. E quando eu vendia, às vezes eu nem vendia. E eu olhava o tempo que eu tinha investido naquilo, falava, caramba, né?
Agora, eu não deixo de fazer, por exemplo, eu tenho vários cursos pré-montados, várias coisas bem robustas, assim, já montadas. Mas às vezes me surge uma necessidade, uma demanda de montar alguma coisa que eu não tenho pronta, nesse sentido de pronta para ir para o mundo, né? E aí eu faço assim. E isso me economizou tempo, me economizou energia e faz com que eu foque naquilo que precisa no momento certo. Então, a gente já possui o conhecimento. Na verdade, a gente já tem todas as ferramentas para ter as soluções dos problemas. Só que às vezes a gente não olha para elas, né? A gente tende a olhar muito para o problema. A outra coisa que é importante, quando eu tô, para onde está direcionada a minha energia, o meu olhar, é o que eu vou fazer crescer. Então, se o meu olhar está direcionado para problema, para o que eu preciso consertar, para o que está errado, para os defeitos, é aí que vai crescer. Então eu vou pensar mais sobre o defeito, sobre o que eu preciso consertar, sobre o que eu preciso melhorar, e o problema cresce, a preocupação cresce, você pode até resolver, mas demanda uma energia muito grande para você resolver dessa forma. Então, dentro da psicologia positiva, como que a gente pensa em relação ao problema? Resolva olhando no sentido de construir. Oi, Renata, tudo bem? No sentido de construir, em vez de eu vou resolver esse problema, eu vou tirar isso da frente, eu vou fazer com que isso deixe de existir. Não, o que eu posso construir? Então, pensem na fome do mundo, por exemplo. Se eu pensar que eu preciso acabar com a fome, eu tenho algumas possibilidades de ação, né? Eu vou fazer isso para acabar com a fome, eu vou fazer isso. Agora, pensa o seguinte, se eu pensar em vez de acabar com a fome, que eu preciso alimentar as crianças subnutridas. Pá, parece que abre um leque de opções. Então, eu preciso entender o que eu quero e não o que eu não quero mais. Esse é um dos princípios da investigação apreciativa que a gente trabalha bastante, que conversa muito com a psicologia positiva. Onde eu vou direcionar a minha energia para fazer crescer? O que eu quero construir? E a partir daí, só de você pensar assim, você já amplia a tua visão de mundo, de possibilidades e de oportunidades. São coisas simples, mas que funcionam e que fazem com que você enxergue o problema, o desafio ou a oportunidade de forma diferente. Então, vocês não me falaram se vocês consideram umas pessoas criativas aí, me contem. E aí, eu não vou falar dos problemas do ser criativo, que eu enfrento bastante, assim, porque vem uma ideia, pipoca uma ideia a cada hora e a gente tem que, né, direcionar, planejar. Então, existem vários problemas. Se vocês quiserem saber, tem live sobre criatividade aqui no canal do YouTube, sobre multipotencialidade também, que vocês vão entender melhor. Aqui, na verdade, a intenção era falar sobre o momento ahá, né? Um momento de insight, de uau. Então, vamos rever aqui. Não bloquear uma ideia, procurar lidar com os teus sabotadores, compartilhar a ideia, relaxar depois de pensar sobre o problema, o desafio, a oportunidade, que eu gosto de chamar assim, né? Fazer sentido para você, se envolver em algo que faz sentido. Agora, o problema é que eu tô com a minha conta bancária no negativo, no vermelho, que é um problema que não faz sentido nenhum, e que eu preciso agora trabalhar para ter ideias de como que eu vou me remunerar, né? Como que eu vou ganhar dinheiro para poder cobrir esse rombo. Não é um problema legal, né? É uma coisa chata e muitas vezes a gente encontra problemas chatos no caminho que a gente precisa resolver. O que eu vou pensar sobre isso, né? Dando todos os exemplos que eu falei aqui. Precisa fazer sentido para mim. Qual é o sentido que isso tem para mim? Bom, se eu tiver com a minha conta bancária
legal, né, ou zerada pelo menos, eu vou ter mais tranquilidade para fazer minhas coisas, mais energia, vou estar melhor para os meus filhos, vou estar melhor na vida, vou poder adquirir coisas que eu quero, vou poder investir em coisas que eu quero, enfim. Então esse é o sentido que o estudo tem para mim. Quais os benefícios que eu vou ter de fazer isso? Aí entra junto com o sentido, né? Por que isso é importante para mim? Beleza. Aí depois eu vou pensar assim, o que eu quero? Então eu não quero, se eu não quero mais a minha conta bancária no vermelho, o que eu quero então? Eu quero uma conta bancária assim, assim, assado. E nesse momento, talvez vocês estejam pensando assim, pensamento mágico, aquelas coisas de, então eu quero isso e isso vai surgir na minha vida porque eu estou focando no positivo. Não, gente. O foco no positivo, o foco na construção, o foco no que funciona, somente vai te dar energia, motivação e movimento para você fazer o que precisa fazer. Não vai garantir resultado. Não é porque eu pensei que eu quero isso e que eu quero uma conta bancária zerada, que de uma hora para outra, só porque eu pensei, né? Esse é o erro do pensamento positivo e que muita gente confunde a psicologia positiva com isso. Só porque eu pensei nisso, um passe de mágica, com a força do meu pensamento, a minha conta bancária vai zerar. Não. Pensamento sem ação não funciona. Então, isso vai me gerar, né, o otimismo, a esperança, que a gente trabalha dentro da psicologia positiva, só vai me gerar movimento, motivação para eu agir, tá? Então, pensado sobre isso, né, pensei no sentido que isso me faz, pensei que então eu quero construir uma vida tranquila, em que eu possa fazer minhas coisas, em que eu possa ter a minha casa, ter o meu carro, ter meus clientes, ganhar tanto por mês, tá? Tudo isso que eu quero construir. Só o fato da gente sonhar, a gente já mexe em algumas partes que precisam ser mexidas, né? Que é na motivação, na esperança e no otimismo, no engajamento, no que a gente precisa fazer. Então, tem uma coisa que a gente estuda, que é assim, só de eu imaginar ou sonhar alguma coisa, para o meu cérebro é como se eu já tivesse concretizado aquilo. Para ele é a mesma coisa, eu fazer ou eu imaginar. Se eu imagino, que mensagem que eu vou dando para o meu cérebro? Isso já aconteceu na minha vida, então eu sei o caminho para seguir. É mais ou menos isso. Então, ele deixa de te boicotar. Cara, é o máximo. O cérebro da gente é algo maravilhoso. E estudar isso e como que isso funciona e o que você pode fazer para dar um olé nesse cérebro que fica tentando te boicotar é lindo. Então, fazer isso. Imagine a situação. Você vai se motivar para aquilo. O que mais que eu falei aqui? E aí você vai trabalhar naquilo. Então tá. Então peguei, digamos que a minha conta bancária estava lá no vermelho, aí então eu vou construir uma vida com mais prosperidade, que vai ser assim, assado, decidir o que eu vou fazer. Vou olhar minha conta bancária, vou me debruçar em cima, vou entender o que eu posso fazer, vou estudar, vou ver, conversar com pessoas, vou usar os meus recursos. Para criatividade a gente usa muito recursos, né? Pessoas, coisas, conhecimentos, situações. Eu costumo dizer que a gente precisa ter repertório de experiência, de tudo isso que eu falei. Usando todo o meu repertório, eu vou olhar para aquilo, mas não olhar para minha conta bancária e daí na internet procurar uma fórmula milagrosa para eu sair do vermelho, não. Eu vou com cuidado e vou olhar todas as opções, Antes de eu começar a me preocupar gravemente com aquilo, eu vou relaxar o meu cérebro. Aí eu vou para uma atividade ali que, né, não quero mais olhar para isso, mas preciso olhar primeiro, porque eu mesma passei um bom tempo sem olhar para minha conta bancária, porque eu não queria olhar para o problema e acabei me enrolando cada vez mais. Porque daí eu não olhava para o problema, eu não precisava solucionar, né? Como se ele não existisse. Isso a gente faz em alguns momentos, né? Eu não quero mexer nisso, isso vai ser muito trabalhoso, isso não tem solução, né? Coisas que a gente pensa, então eu não vou olhar. E aí o problema vai aumentando. Então eu preciso olhar para aquilo.
Depois que eu olhei, que eu vi as possibilidades, que eu conversei com pessoas, que eu explorei coisas, posso fazer um curso para gestão financeira, eu posso conversar com algumas pessoas, eu posso tentar construir alguma coisa, blá, blá. Eu vou relaxar e vou escolher aquela atividade que vai me relaxar para entrar naquela atividade gama do cérebro que eu falei, quem não viu no início, que eu falei que existe e que acontece com todo mundo. Então, se você acha que você não é criativo, você é. Talvez você só precise entender o caminho da criatividade. E a outra coisa legalzíssima da criatividade. Quando você está trabalhando com a tua autenticidade, com o teu melhor, com as tuas forças, com os teus recursos, a criatividade vem, ó, facinho. Por que ela não vem facinho normalmente? Porque a gente tenta se encaixar em padrões impostos ou em coisas que a gente acha certa, ou para não ser visto, a gente tenta se encaixar nas coisas que estão aí, né? E nos perfis que estão aí. O que acontece nas empresas normalmente? Você precisa se encaixar, você é meio robotizado, né? Preciso me encaixar, fazer isso, ser assim, me portar dessa forma, seguir essa regra, porque senão eu vou sair da linha e vou ser demitido e sei lá o quê. E aí as pessoas deixam de exercer o que elas têm de melhor. E o que elas têm de melhor traz a criatividade de uma maneira muito rápida e muito tranquila. Então, trabalhar para fortalecer a nossa autenticidade, ser você mesmo, se mostrar do jeito que você é, se permitir cair, se permitir ser derrotado, né? Faz com que só fortaleça esse teu lado. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente aqui, eu nunca me incomodo com lives com poucas pessoas, porque eu acredito muito que as pessoas certas estão aparecendo. Agora eu quero criar uma estratégia para conseguir atingir mais gente, porque eu quero ajudar mais gente. E eu sei que as pessoas assistem depois e tal. Então eu adoro quando aparece gente e tá aparecendo gente, eu tô conversando. Só que um dia, eu de TPM, que eu não sabia que era TPM, e aí vi uma live que tinham 2 pessoas, eu falei assim, cara, puta, eu tô me esforçando tanto para fazer um negócio e não tá fluindo. Então eu distorci tudo o que estava acontecendo, porque na verdade tá fluindo, né? As coisas vêm, de algum jeito elas vêm, elas podem não vir na live, mas elas vêm de algum outro jeito, porque a gente tem uma comunidade forte, que a gente criou já faz alguns anos, então as pessoas sempre nos acompanham. E aí eu comecei a me boicotar, né? Falei assim, putz, o que eu falo eu acho que não é interessante, o que eu falo isso, o que eu falo aquilo. Comecei a receber uns feedbacks super legais e tal. Só que naquele momento, oi meu amor, Pati, fica aí. Só que naquele momento, eu simplesmente não tive que ficar um tempo sozinha, e ainda tô nesse tempo, porque na verdade agora eu tô revendo algumas estratégias. Eu fiquei um tempo sozinha, sem fazer live, eu falei, olha, eu não vou mais fazer, porque o que eu tava fazendo? Eu tava fazendo live de livro, que era resenha de livro, então eu tinha que ler aquele livro, me empenhar, e aí tava me sugando muita energia. Eu falei, não, eu vou parar e vou pensar no que eu vou fazer. A partir do momento que eu parei para pensar no que eu ia fazer e relaxei meu cérebro, tirei aquela angústia da minha frente, eu comecei a olhar a situação com mais clareza, eu comecei a entender que não era eu, que talvez fosse estratégia, talvez fosse horário, mas não era eu. E eu comecei a ter um monte de ideia. Então, quando a gente tá assim, quando a gente tá tentando se encaixar no que é certo, no que os outros querem, Cíntia, fazer live assim sem avisar não pode. Pode porque me veio a ideia e eu acho que, eu acredito muito que as pessoas se conectam, as pessoas certas vêm e que tá tudo bem. E aí, quando eu relaxei, começou a me vir um monte de ideia, né, de estratégia, do que eu posso fazer, o que não. Então, é assim, a criatividade, ela é despertada nesses momentos. E a autenticidade de você falar o que você sente, de você falar o que aconteceu com você, ela é importante também para trazer à tona essa criatividade, tá? Então, agora, minha gente, obrigada por estarem aqui.
valeu mesmo a participação de todo mundo. Eu acho que vocês já descobriram como fazer aí surgir o momento ahá. E aí vamos nos encontrando. Prometo que eu vou pensar direitinho em alguma estratégia de como que eu posso fazer essas lives com mais frequência, como eu fazia. Me mandem aí os assuntos que vocês querem saber, que vocês querem conversar, e aí a gente conversa, beleza? E que vocês tenham muitos momentos ahá de criatividade. Beijo.